Graça e paz, eu sou o pastor Aldo e você está no canal da Juventude Relevante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e se te abençoou, compartilha com alguém. Deus te abençoe. O presidente se ama o nosso país, né? Eu fico torcendo para o país dar certo. Principalmente porque eu sei que esse tipo de governo dá certo. Olha o que a palavra do Senhor diz no primeiro versículo do capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E olha o que o versículo 13 diz. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Deus, que o Senhor continue guiando este culto. O Espírito Santo continua fluindo como o Senhor tem feito desde o início do culto. Que o seu nome seja proclamado neste lugar e que as verdades da tua palavra permeiem o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que Cristo veio fazer quando ele veio à terra foi cumprir a vontade do Pai. Jesus Cristo veio em uma missão específica de cumprir a vontade de Deus. A missão de Cristo não estava acima da vontade de Deus. A vontade de Deus foi sendo desenvolvida durante toda a vida de Cristo, e ele o sabia, porque ele mesmo falava e fala, e está escrito nas Escrituras, ele orava constantemente para saber o que estava no coração de Deus. Eu ouvi um pregador dizendo recentemente, vou nem repetir que é errado até repetir, mas de toda a criação de Deus, a Bíblia fala que nós fomos criados um pouco maiores do que os anjos. Ser maior do que os anjos não significa que somos semelhantes a Deus. Não existe equiparação com Deus em nenhum momento da história da humanidade. O próprio Jesus, quando esteve à terra, era completamente sujeito à vontade do Pai. É impossível um homem, mesmo que justificado pelo sangue de Cristo, seja posto em comparação a Deus. É irracional para quem conhece as Escrituras dizer que existe uma equiparação entre Deus e o homem. A liberdade que Deus nos deu e que a Bíblia fala e que acabamos de ler, é uma liberdade de um jugo que havia sobre nós, humanidade, chamado pecado. Quando Cristo nos liberta e nos entrega uma vida de liberdade para vivermos, é para nós vivermos de acordo com a vontade do Pai, assim como Ele mesmo viveu. Nós não temos mais o direito de viver da forma como gostaríamos de viver. Isso se encerrou em nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento da história em que a libertinagem intelectual tem alcançado a todos, principalmente por uma ferramenta que difunde bastante isso, que são as redes sociais. As pessoas pensam que têm direito sobre si mesmas, quando na verdade todos somos escravos de alguma coisa. Desculpa eu usar essa expressão forte, mas acaba que isso é uma verdade em si mesmo, porque quando você segue algum tipo de ideologia, você se torna cativo daquilo. Você já não é mais livre para pensar de outra forma, a não ser dentro daquela ideologia proposta. É interessante porque hoje em dia, e eu prometo não falar mais dessa palavra hoje em dia, nos dias de hoje, fui ótimo em redação.
Você vê a separação dos grupos pela estética, pela fala, por vários outros elementos que muitas vezes são visíveis. E eles gostam de se portarem dessa forma. As pessoas que seguem um determinado pensamento, eles querem ser iguais entre si, para serem encontrados, identificados. A gente está no momento da história brasileira que eu acredito que nós mais estamos ativos politicamente. Todos nós estamos avançando nisso, isso é maravilhoso. E agora todos estão dando as caras, então você sabe quem é quem. Não é mais um jogo de cartas escondidas, todos estão se revelando e batendo do peito o lado que se defende, a ideologia que se defende e que se segue. E aquela ideologia que se segue formata a vida que se tem e que se desenvolve. Pensando dessa forma, de alguma forma isso entrou na igreja, porque a igreja é feita de pessoas, e as pessoas não passam 24 horas dos seus dias aqui dentro. Na verdade, a quantidade de dias que nós passamos aqui juntando o tempo de culto dá em média 2 ou 2 dias e meio por ano. Você sabia disso? Se juntar a quantidade de cultos que você vê nas 52 semanas, dá uns 2 dias e meio, 3 dias no máximo, para os que são assíduos. E parece que você passa muito tempo na igreja, né? Você passa muito, mas muito mesmo, muito mais tempo segurando e olhando o celular do que vindo à igreja receber de Deus. Ou seja, a minha luta como pastor é quase desleal, porque você passa 12 horas do seu dia com a cara no celular, recebendo informações que bombardeiam a sua mente e desconstroem as verdades de Cristo, para chegar em 40 minutos no sábado eu ter que reconstruir tudo, para você lembrar que você é crente. Não é fácil não, gente. Ora por mim aí, viu? Porque você chega cheio de ideia progressista, alienista, burrista. Pastor, eu vi na internet. É mesmo? E você não usou a cabeça para pensar? Você acredita em tudo que seus olhos veem? Ah, Jesus Cristo, é difícil, meu Deus. Quando nós lemos o versículo 13, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Essa palavra, ocasião em grego, é aphormé. Aphormé é uma palavra que era usada para designar base, era uma linguagem militar para se dizer base de operação. Ou seja, não dê lugar ou não dê ocasião à carne, não abre espaço para a carne usar da liberdade que você recebeu como base de operação de pecados. Deixa eu te ensinar algo, por favor, com toda a humildade do meu coração. Só entende o que é pecado quem foi alcançado pela graça. Quem não foi alcançado pela graça acha que tudo é permitido. Tudo. Ou seja, se você não vê que o que você está fazendo é errado diante de Deus, você não tem percepção de pecado. Por exemplo, é possível que você já tenha vivido no mundo ou conheça alguém que vive dessa forma, e quando se fala em bebida alcoólica, as pessoas elas param de beber quando elas estão embriagadas, porque talvez elas vão precisar dirigir, voltar para casa, elas não querem morrer, porque elas param de beber para não falarem besteira, porque elas pensam que faz mal para a saúde, mas nada é concernente a eu vou ferir a santidade de Deus, porque é nisso que se configura pecado. Nós então vivemos uma vida de que nós tentamos agradar a Deus, mas nós nos colocamos em primeiro lugar. Não faz sentido isso. Se você tenta agradar a Deus, quem tem que estar em primeiro lugar é Deus, não você.
A partir do momento que Cristo entra em sua vida, você se torna o segundo. É forte isso, né? Porque nós vivemos hoje, nessa era de você, em que você é o primeiro, em que você é o capitão do seu barco, é que você que tem que fazer tudo, mas você não consegue se perdoar dos seus próprios pecados. Quem faz isso é Jesus Cristo. Como Ele te perdoa dos pecados e te livra da morte eterna, o poder da sua vida está nas mãos dele, não na sua. E desculpa se eu posso conflitar um pouco com a sua teologia, mas é um conflito de tempo e não da essência. É sempre Jesus quem nos procura primeiro. O homem no pecado, a mente pecaminosa do homem, não consegue buscar a Deus por si só. E aí você diz, e eu estava dando uma aula uma vez de doutrina bíblica, no Liderança Avançada 2 ou 1, não lembro, e eu fiz uma pergunta para uma senhora, ou para, não lembro, o sexo da pessoa, foi uma senhora, Jonathan, você lembra disso? Eu perguntei, como foi que a senhora se converteu? A senhora lembra? Ela falou, lembro. Foi um domingo. Eu entrei na igreja, levantei a mão e decidi naquele dia que eu queria Jesus. Falei, certo. Quem que te chamou para a igreja? Minha cunhada. Há quantos anos ela te chamava? Fazia alguns anos já. E ela orava por você? Muitos anos ela orava por mim. Tá, então a senhora está dizendo que a sua cunhada passou alguns anos orando pela senhora. O Espírito Santo esteve trabalhando durante todo esse tempo. A senhora entra na igreja um domingo e diz que a escolha foi sua por Jesus? Faz sentido isso na sua cabeça? Jesus tem escolhido ela durante todos os anos em que a cunhada dela vem orando por ela. É por isso que é graça. Para que o mérito não seja seu, seja dele. Nós somos alcançados pela graça por isso, porque nós não nos salvamos, nem nós não conseguimos chegar até Deus sozinhos. É por isso que o próprio Jesus fala, ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue chegar até Deus se não for por um intermediário chamado Jesus Cristo. Ele é a nossa ponte entre aquilo que era na nossa vida e aquilo que se passa a ser em Deus. Paulo estava aconselhando o seu pupilo, Timóteo, a como viver uma vida de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. E Paulo ensina a Timóteo como pregar. E ele fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra. Eu não sei se você entende sobre português, e talvez eu não entenda muito, mas na minha cabeça, no meu entendimento, na minha interpretação, isso daqui é imperativo, que pregues a palavra. Pregue a palavra. E ele continua, instes a tempo e fora de tempo. Ele está dizendo, você prega se você estiver no altar e se você não estiver no altar, prega o tempo todo. Prega com suas ações. Prega quando você for comprar carne no açougue. Prega quando você estiver no meio da sua família. Prega o tempo todo. Por quê? Porque a liberdade que Cristo nos deu é para que o poder da palavra que habita em nós se manifeste em qualquer momento de nossas vidas. Pastor, eu sou líder de célula, mas eu só prego quando é dia de célula. E aí outro dia eu não prego. É que para pregar, não precisa ser todas as vezes como eu estou pregando agora. O microfone, a luz, o ambiente, não. Para você pregar, só precisa ter um elemento. Alguém que precisa ouvir sua pregação. Só isso. Se tiver isso, pregue. E Cristo te deu essa liberdade para você fazer isso em qualquer lugar. E Paulo continua dizendo, redarguas, repreendes, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, Paulo estava ensinando para Timóteo como ele deveria agir em relação aos irmãos. E as pessoas têm essa falsa liberdade de dizer aquilo que pensam. E elas se sentem, ou pelo menos pensam que são, livres por isso. Falo o que eu penso, eu sou livre.
Mal sabem elas que tudo aquilo que nós falamos nos aprisiona. Mas se você fala as palavras de Cristo, aquilo não só liberta você, como liberta o próximo. Ele continua, porque virá o tempo, e chegamos aqui nesse tempo. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Faz sentido isso aqui que está sendo falado agora, que foi escrito há 2000 anos atrás. Conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As fábulas são maravilhosas. Alguém aqui da minha geração assistia um negócio chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fábulas. Era legal, né? Fábulas. Quem gosta de fábula é criança. Quem gosta de fábula ouve o que quer para passar o tempo, não para crescer na vida. As fábulas são destinadas para a diversão, não para o crescimento. O que é que você tem ouvido na internet? O que te faz crescer ou o que te mantém sentado? Porque se uma pregação não te faz levantar e querer mudar de vida, o que você está ouvindo é o que você já é. E a minha expectativa é sempre que o que eu pregue nesse lugar transforme a sua vida. Te ofenda algumas vezes. Porque está se dizendo nos últimos dias que o evangelho é o que o evangelho não é. O evangelho ofende as pessoas. O evangelho é ofensivo. O evangelho esbofeteia a nossa cara. O evangelho acaba com a nossa realidade medíocre. O evangelho nos arranca do inferno que estamos vivendo. Esse é o evangelho verdadeiro. Mas o evangelho que os ouvidos gostam de ouvir é o evangelho que Deus te ama apesar de você e dos seus pecados. Não. O evangelho é Deus te ama apesar de você e que te tira do pecado. Te tira do pecado. Deus não concorda com o pecado, por isso que Ele te livrou de lá. Se Deus concordasse com seus pecados, Ele não precisaria te salvar. Alô? Era só você viver a vida que você vivia. Você não precisaria abrir mão de nada. Absolutamente nada. Você continuaria vivendo e você ia para o céu do inferno. Porque, não sei, o céu de Deus você não iria. Porque só entra no céu quem é purificado pelo sangue de Jesus Cristo. A nossa liberdade que foi ganha e dada por Cristo não é para que nós tenhamos as nossas próprias opiniões. Nesse debate ideológico em que vivemos, e nessa constante polarização das coisas, o brasileiro tem um defeito comum, que é não saber discutir ideias. O brasileiro vai debater ideias e começa a agredir o outro. Ah, mas você é feio. Oxe, o que tem a ver eu ser feio com a ideia que eu estava falando aqui? Ah, mas você é corintiano, rouba. Verdade, mas né? O que tem a ver? O brasileiro ele é muito ofendido, o brasileiro. Das culturas que se conhece, que eu conheço pelo menos, o brasileiro é o mais ofendido que eu conheço. O brasileiro não sabe lidar com feedback. Pô, ó, que bom que você cantou hoje, mas não foi bom, viu? Você poderia ensaiar mais. Nunca mais eu volto nessa igreja. Tá bom. Eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Porque você fala assim para mim, pastor, sua pregação foi horrível. Tem que melhorar. Mas se eu falei da Bíblia, então rasga a Bíblia, desgraçado.
Pregação eu consigo melhorar, mas a Bíblia não dá para mudar nada. A liberdade que Cristo nos traz não é para que nós vivamos de acordo com o que a gente quer viver na nossa sexualidade. Se Cristo te alcançou, a sua sexualidade é escrava de Cristo. Não é sua. A sua sexualidade não é sua, é dele. Ah, eu não tenho liberdade de escolher. Não. Não. Se ele te escolheu, é porque ele quer você. E quer que você viva de acordo com o que ele estabeleceu. Porque com o que você tinha estabelecido para você antes dele te encontrar, era uma porcaria. Tanto que no primeiro convite você veio correndo, meu irmão, porque você estava desesperado. As pessoas, vocês crentes, devem entender que independentemente de como você estava quando Cristo te alcançou, você queria Ele. Você só não sabia disso, mas você queria Ele. Ah, pastor, eu estava bem demais, eu me converti porque eu quis. Mentira. Mentira. Porque você não se converte por ausência de elementos físicos, você se converte por ausência espiritual. Porque se fosse assim, a Bíblia ia dizer: trabalhe até você ser rico e você não vai precisar de Deus. Trabalhe até conquistar e realizar os seus sonhos e você não vai precisar de Deus. Deus não é o mágico da lâmpada que você esfrega e realiza desejos. Na verdade, Deus, através de Cristo, realiza o único desejo que talvez você não quisesse: te tirar dos prazeres pecaminosos. São prazeres, mas são pecaminosos. Se são pecaminosos, te afasta de Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala ou diz ou retira o prazer inerente ao pecado. Existe prazer, mas existe morte. Existe morte. Você não foi liberto para você viver a ideologia que você escolher. Algumas ideologias são incompatíveis com o cristianismo, ou seja, com a vida que Cristo tem para as pessoas. Se Cristo te libertou, é para que você viva a ideologia dele. Que você defenda a família, que você defenda a vida, que você defenda o que é chamado, de bons costumes. É interessante porque tudo isso que eu acabei de falar, na verdade, é uma questão bíblica. Se você defende tudo isso, você está defendendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o primeiro livro em que se de fato defende a vida. E se você começou a pensar e a negociar dentro da sua mente assuntos como, por exemplo, aborto. Não, mas eu li naquela revista lá do PT que o feto ele é só até tal semana, aí ele pode morrer ali, que ali não tem problema, não é vida ainda. Porque célula não é vida. Ok, vamos tirar todas as suas células. Viva sem ela. Tudo aquilo que é contra Deus é burro. Extremamente burro. Ah, mas só são duas células assim, que se juntou, mas não é um ser humano ainda. Beleza. Vamos começar aí, arrancando todas as suas células só do lado esquerdo. Só do lado esquerdo. Tudo aqui do lado esquerdo. Vamos tirar tudo, né? Vamos tirar, era só um pedacinho de tecido, não era nada. Vamos começar arrancando todo o seu tecido epitelial. Alguém sabe o que é tecido epitelial? Você sabe? A pele. Vamos arrancar sua pele. Sabe aquela casquinha que você tira no canto da unha? Você tira e começa a vir até quase o cotovelo. E que você vai tomar banho depois e arde, você se arrepende. E quem tem chuveiro elétrico dá até choque às vezes. Né? Deus! Mãe, tá dando choque esse chuveiro. Ninguém tomou choque, só você, porque arrancou a pelezinha. Porque dá um satanazinho lá no negócio. É só um pedaço de pele. Arranca a tua pele. Ah, não tinha coração ainda, só tinha olho. Arranca um olho para você ver. É burrice. Pensar se é burrice. Cristo não nos libertou para pensarmos do jeito que nós queremos.
Ou melhor, como eu já falei no começo, você não está pensando do jeito que você quer, você está reproduzindo um pensamento alheio. Você é burro 2 vezes. Ah, não, mas aquele homem, ele era um grande escritor, ele foi um Karl Marx. Uau! Cadê Karl Marx? Cadê a família dele? Cadê o casamento dele? Cadê o exemplo que ele deixou para você, burro? Pastor, não pode falar burro. E é o que então? Inteligente? Você deixa de seguir a Cristo, o Rei do Universo, para seguir um homem com pensamentos contrários ao de Cristo. Você tem que identificar quem você quer servir. Se a Deus ou a Satanás. Porque não existe mais do que isso, infelizmente. Qualquer coisa que se opõe a Deus é Satanás. Jesus falou uma vez algo interessante. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Nós não fomos libertos para nos vestirmos do jeito que nós queremos. Você não foi liberto do pecado para se vestir de uma forma que ofende a santidade do outro. Ah, pastor, eu tenho liberdade para me vestir do jeito que eu quiser. Eu também tenho liberdade de falar do que eu quiser quando você estiver se vestindo errado. Se eu ver um peito pulando para fora, eu falo, gente, o que está acontecendo? Você veio para a igreja ou para o carnaval? Você tem que definir o que você quer. Porque ninguém merece ficar vendo suas pernas, minha filha. Ninguém merece ficar vendo a divisão aí, meu filho, dessa calça. Tá passando sangue? Você quer seduzir quem? Você tem que ser sincero com você. Pastor, eu não quero seduzir, é o jeito que eu me visto. Ai, bicho. E nós batemos no peito. Eu vivo do jeito que eu quiser. Eu agora trabalho, pastor. Eu vivo do jeito que eu quiser. Eu já pago a minha conta do meu próprio celular. Perigoso ele, velho. Pensa numa pessoa perigosa para a humanidade. Não paga uma conta de luz, não paga uma conta de água e a vida é dele. Tá bom. Compra o próprio McLanche feliz, sozinho. E escolhe o brinquedo. Tá adulto. Tá adulto, menino. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo. Se você vai viver, a liberdade que Cristo te deu para você viver para Ele, não para si. Isso vai completamente na contramão do pensamento do mundo. Você tem que viver para você, para de ser besta. Você tem que pensar um pouco mais em você. É que ninguém te explicou que quando você pensa cada vez mais em Cristo, Cristo pensa cada vez mais em você. Porque a pessoa que Cristo mais se interessa é você. Ele morreu por você. Nós não morremos por ninguém, nós não temos a consciência do que é viver por alguém pela qual nós morremos. Porque a gente também não morreu e também não ressuscitou, então a gente não entende o que é isso. Isso é algo sobrenatural. A vida não é um acúmulo de bens. Cristo me libertou e se eu não for milionário, eu não posso ser feliz. Você não consegue ser feliz com seu paliozinho? Com um carro 1000? Comendo pastel? Se você não consegue ser feliz com o que você tem, você vai ser muito infeliz com o que você terá. Porque você está baseando a sua felicidade no que você vai ter ainda. E até a vida acabar, você vai ter ainda. Você vai ter ainda. Você vai ter ainda. Você vai ter ainda. Então você vai passar uma vida infeliz, porque você vai ter ainda. Você vai ter ainda. E você não consegue desfrutar daquilo que você já tem. É tão maravilhoso desfrutar dos momentos que Deus nos dá. Se nós vivemos por satisfação própria, nós vivemos pouco. Pense isso. Se você vive para a sua própria satisfação, você vive pouco. Mas se você vive
para Cristo, ou pela satisfação de Cristo, nós vivemos eternamente e abundantemente. Essa é a nossa chamada. É para isso que Cristo nos chamou. Uma frase que se tem falado muito hoje. Os crentes amam essa frase. Eu não sou perfeito. Ah, pastor, mas eu não sou perfeito, né? Entendi. Como fala o Fernando, sou humano, não consigo ser perfeito. Fernando Negão, baterista, ele vive falando isso. Mas ele fala para perturbar, né? Desculpa, pastor Aldo, sou humano, não consigo ser perfeito. Só que as pessoas usam isso como o 007 usa a licença dele para matar. As pessoas usam isso uma licença para pecar. Eu não sou perfeito, pastor, então é isso. Fiz tudo errado, mas eu não sou perfeito, né? Tá. Aí Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, versículo 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Acima disso, Paulo estava falando sobre os dons e os ministérios, que um foi chamado para profeta, apóstolo, mestre, pastor e etc. E ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, dá para melhorar. Jesus não te libertou para você continuar numa vida estagnada. Na verdade, a salvação de Cristo é o primeiro degrau do aperfeiçoamento do homem. Continua subindo isso. Não desista. E não use essas frases humanistas tolas. Ah, eu sou perfeito, só se vive uma vez. Só se vive uma vez, então viva para Cristo. Se você só pode viver uma vez, por que você vai viver para si? Por que você vai viver para o diabo? Por que você vai viver para uma outra pessoa que não vai te fazer levar para o céu? Pastor, eu sou livre, eu faço o que eu quiser. E Deus pensa a mesma coisa dele. E uma coisa que é dele, que está na Escritura, nome dele: céu. O céu é de Deus. E só entra no céu quem Ele quer, ou quem se pareceu com Ele em vida. Não é quem se pareceu com si próprio, não é quem defendeu a própria identidade, é quem defendeu a identidade de Cristo em si. Nós temos que parar de pensar dessa forma. Jesus não nos libertou para vivermos da forma como nós queremos. Ele nos libertou para vivermos da forma que Ele planejou para a gente. E a forma que Ele planejou é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. É preciso você ter esforço. A caminhada cristã não é como pegar uma onda. Você já pegou jacarezinho na praia? Alguém já pegou jacarezinho na praia? Só eu? Alguém já foi na praia? Um dia eu fui à praia com pessoas que nunca tinham ido à praia. E eu fui o primeiro a entrar. Eu era pequeno. E eu gritei de lá: gente, a água está docinha. Gente, foi tanta gente cuspindo. Deixa eu ver que água doce é essa? Só que eu pensei que eles sabiam que a água era salgada. E eles beberam água salgada. Mas assim, é melhor beber de livre e espontânea vontade do que no meio de um jacarezinho, que você toma, né, um caldo. Engolir água no caldo é terrível. Quem nunca tomou um caldo e bateu o queixo e a testa ao mesmo tempo, nunca fez um bom jacarezinho na vida. Precisa aprender mais sobre a vida. E no córrego não dá para pegar jacarezinho, a não ser que tenha algo chamado pororoca. Já ouviram falar de pororoca? Tem gente que pensa que é palavrão, não é. Tá? Não é mente suja. 1 Timóteo 6, versículo 12. Empenha-te a fundo no combate pela fé. Essa palavra é muito usada aqui em Campo Grande. Empenhar. Esse verbo empenhar, né? Lá na Bahia a gente não usa muito. É até estranho falar essa palavra. Se vocês falarem, vocês vão falar empenhar, não é? E a língua volta, quase que fica aqui, ó. Empenhar. É preciso se empenhar.
na caminhada com Cristo. Eu nunca vou conseguir pronunciar esse R, velho. Nunca. Empenhar. Mudar a voz ajuda? Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala: você tem que se empenhar no combate à fé, ou seja, você tem que se empenhar em manter a sua fé, porque ninguém vai fazer isso por você. A vida cristã não é pegar um jacarezinho que a onda vem e você vai junto com ela. É o contrário. A caminhada cristã é quando as ondas contrárias virem, você se posicionar e permanecer firme, porque elas virão e vêm o tempo inteiro. E uma coisa interessante da onda é que você não sabe a hora que ela vem. Esse é o grande problema da praia. De repente você está aqui, de repente você não está. A onda te engoliu. É assim que a praia é. A vida é assim também. Eu não lembro o autor dessa frase, que diz que quem caminha em lugares escorregadios está prestes a cair. Cuidado com aquilo que você pensa, cuidado com aquilo que você fala, cuidado com aquilo que você imagina que seja liberdade. Pastor, se Cristo me libertou, o meu corpo é meu. Se Cristo te libertou, filho, o corpo é dele. E você presta contas a ele. E, invariavelmente, todas as ações neste plano têm consequências. Não dá para fugir disso. Jesus Cristo nos perdoa, Jesus Cristo nos liberta, mas quão tolo é da nossa parte, depois de sermos libertos e livres, pecarmos para que Cristo tenha novamente o mesmo trabalho. As nossas escolhas definem o status do nosso coração. Como que está seu coração? Está bem? Está mal? Está triste? O que é que você tem escolhido para você mesmo? Como você tem usado essa liberdade que Cristo te deu? Você se debruça em cima do eu posso fazer todas as coisas? Jesus Cristo já pagou um alto preço por mim na cruz, então Cristo nos libertou para Ele poder agir em nossas vidas de uma forma poderosa. Não abra mão dos seus princípios. Não abra mão de viver uma vida correta diante do Senhor. Nas mínimas coisas. Aprenda a desfrutar da liberdade de Cristo. A liberdade de Cristo não nos traz peso na consciência. A liberdade de Cristo não nos traz peso na vida e no desenvolvimento da vida. É preciso, dentro da liberdade que você tem como cidadão brasileiro, saber o que você ouve, saber o que você assiste no YouTube, saber o livro que você lê, saber o tipo de amizades que você tem. Porque se o seu alvo é agradar a Cristo, então você tem que aprender a selecionar aquilo que te influencia e aquilo que você toca e toca em você. Eu não tenho qualquer tipo de amizades. Eu seleciono as pessoas com quem eu falo e com quem eu permito entrar na minha vida. Porque eu não quero ser influenciado de uma forma negativa. Eu não quero que todo o trabalho que Cristo teve na cruz e vindo à terra, se tornando homem e sofrendo, seja desperdiçado por uma conduta tola da minha parte. Eu acho que a gente não tem mais espaço para ter uma vida louca. A gente não tem mais espaço para ter uma vida inconsequente. É tão bom viver os princípios que Deus estabeleceu para nós.
E a liberdade que Ele nos traz é para isso. E se nós lermos todo o texto, o qual Paulo estava falando aos Gálatas, ele falava que se você vai pautar a sua vida de acordo com a lei, você se afasta de Cristo. Se você vai pautar a sua vida em qualquer tipo de ideologia que não seja de Cristo, em qualquer tipo de religião que não seja de Cristo. E olha, é possível que você esteja aqui dentro, sentado, me ouvindo, e você esteja vivendo uma religião que não é de Cristo. Porque aquilo que Cristo pregava é que Ele tem poder para libertar as pessoas. Que as pessoas que são libertas por Ele têm agora o poder de amar as pessoas, sejam elas libertas ou não. Que elas carregam em si uma mensagem poderosíssima de libertação de outras pessoas. Que elas têm em si o poder de se recobrar todos os dias, porque nós vivemos pela nossa fé nele, e não pelo nosso próprio esforço, ou por aquilo que fazemos, ou adquirimos, ou somos como seres humanos. Nós não temos mais a nossa própria vida, porque nós temos a vida dele em nós. E se a vida dele está em nós, nós estamos vivendo um aperfeiçoamento nele. Queridos, os pecados eles vão surgir. Infelizmente. E uma coisa que eu tenho certeza que Cristo não te deu foi liberdade para falar do pecado do outro. Aprenda uma coisa: na vida, todos os tetos são de vidro. O que nós temos em nós é a hipocrisia de julgar um pecado que você não tem coragem de cometer. Se você não tem coragem de cometer um pecado, tenha coragem para perdoar um pecador. Porque a sua hipocrisia não ajuda em nada o cristianismo. A sua hipocrisia não ajuda em nada o desenvolvimento da fé alheia. Você não peca dessa forma, mas você peca de outra. A sua língua pode ser ferina, machucar as pessoas. Quem peca mais? Quem pecou longe de você? Ou as pessoas que estão ao seu redor ouvindo você falar mal daquela pessoa e destilando veneno? Eu não quero ser pastor de hipócritas, mas me alegro muito em ser pastor de ex-hipócritas. Porque em algum momento da vida, todos nós fomos. Mas depois que Cristo entra em nossas vidas, não temos mais o direito de carregar em nós a hipocrisia. Diante de Deus nós somos todos iguais, mas entre nós somos diferentes de fato. E isso é maravilhoso para o desenvolvimento do corpo de Cristo. A liberdade que Ele nos deu não é para julgar, é para amar. Se existe um pecado em pauta, lance sobre este pecado Cristo, porque quem lida com pecados é Cristo e não você. A sua habilidade de lidar com pecados é zero. É por isso que Cristo tirou de você todos os seus pecados. Foi para a liberdade que fomos salvos. Não se aprisione na sua própria mentalidade. Não se aprisione nas suas escolhas ruins. Na liberdade que Cristo te deu, Ele também te deu conselheiros. Pessoas que se importam com você a ponto de gastar palavras para tentar mudar muitas vezes a sua opinião. O meu desejo como pastor é que você sempre tenha a sua vida pautada na palavra de Deus e no conselho de homens e mulheres que todo o tempo têm se disposto diante de Deus para que a vontade dele se cumpra na sua vida. 2019 está acabando. Quantas pedras você lançou? Uma coisa eu aprendi sobre lançar pedras. As pedras que você lança, você pode criar um muro ou você pode criar uma ponte. São as mesmas pedras, é o mesmo esforço. Crie pontes. Crie relacionamento com as pessoas. Leve o amor de Cristo até mesmo para o irmão que está sentado do seu lado.
Porque quem vê cara não vê coração. Quem vê sorriso não vê dor dentro. E nós sorrimos o tempo inteiro. Talvez isso seja uma hipocrisia social saudável. Porque que coisa triste seria se todo mundo ficar chorando o tempo todo. Aprenda com quem chorar. Tem gente que vai enxugar suas lágrimas. Tem gente que vai espalhar que você está chorando. Se coloca de pé no teu lugar. A minha função como pastor, como seu pastor, é trazer a doutrina bíblica coerente, não trazer deformações ou opiniões minhas em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus já tem a sua própria opinião, eu apenas reproduzo-a. Uma das minhas funções é cuidar do rebanho que Cristo tem me dado. E eu quero que você preste atenção naquilo que você assiste. Pense o que você está ouvindo. Não engula tudo, sabe? Nós estamos vivendo um momento de virada. E heresias surgirão que parecerão coisas boas. Lobos surgirão em peles de cordeiro. O mais interessante sobre um lobo numa pele de cordeiro é que a maioria dos lobos não sabem que são lobos. Engraçado isso, mas são. É bíblico. Meu pastor já falou sobre isso. Será que meu pastor concorda com isso? A minha igreja fala sobre isso. Dessa forma exatamente. Não deixe que as pequenas raposinhas, não deixe que os pequenos argumentos. E como Paulo fala, nós não lemos mais porque o texto é grande, mas ele fala que uma pequena porção de fermento contamina toda a massa. E tem duas formas de interpretar fermento e essa expressão no hebraico: para o ruim e para o bom. Jesus fala sobre o fermento bom e em outros momentos ele fala sobre o fermento ruim, sobre uma contaminação. Cuidado com aquilo que você ouve para não te contaminar. Pode acabar com muita coisa dentro do teu coração. Fazendo a liberdade que Jesus Cristo nos deu, eu queria orar por você. Queria abençoar a sua vida, abençoar o rolê. Que o seu rolê seja santo, que você volte bem para casa, que você acerte a casa que você vai voltar. Importante. Cuidado com quem vai estar no rolê. Se começarem a falar mal, bata na mesa, fale meu nome e vá embora. É esquisito, né? Mas mais esquisito ainda é você ficar numa mesa em que não é o nome de Cristo que está sendo promovido. Eu não tenho esse tipo de empatia. Eu estava num café de pastores em São Paulo e um pastor maluco sentou. Ele começou a falar um monte de coisa. A gente não se conhecia. Eu falei para ele: você é maluco, sabia? Ele falou: por que você acha que eu sou maluco? Eu falei: porque você é maluco, isso não está na Bíblia que você está falando. Ele falou: é que você não entendeu. Eu falei: não, é você que não entendeu a Bíblia. Eu nunca vou deixar a oportunidade de dar na cara de quem merece ao vivo. Porque como dizia aquele moço, quem sabe faz ao vivo. E eu sei fazer ao vivo, mano. Não vem bagunçar o evangelho do meu Cristo, não.
Porque eu dou na cara. Vai ser esquisito. Aldo Giovanni, tô indo embora. Todo mundo vai saber que naquele contexto as pessoas estavam falando coisa errada. É melhor você sair esquisito do que ser esquisito. Deus, eu te agradeço por este momento maravilhoso em tua presença. Nos ensina a cada dia a usarmos a liberdade que nos destes para que o teu nome seja glorificado. Nós não queremos viver uma vida nossa, nós queremos viver uma vida tua. Nós queremos viver uma vida contigo. Nós queremos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Deus, às vezes nós falhamos, mas nós queremos acertar. Às vezes falhamos, Senhor, com pecados, às vezes falhamos porque falamos do outro, mas o que nós queremos é acertar, nós queremos ser um corpo, Deus. Independentemente da forma como agimos, nós queremos agir segundo o teu coração. Que neste restinho de ano possamos desfrutar de coisas boas com os nossos amigos da fé, promovendo boas conversas, falando do amor de Cristo, falando das boas coisas que o amor de Jesus nos proporciona. Saibamos discernir aquilo que vamos ouvir. Que o Senhor nos dê sabedoria para saber: será que o meu apóstolo falaria isso? Será que na minha igreja essa palavra seria pregada? Será que o meu pastor diria essa frase? Deus, nós somos uma igreja que vive de acordo com a tua palavra. E nós queremos viver também de acordo com a tua palavra. Inunda os nossos corações de alegria, porque fomos salvos por Jesus Cristo. E é no nome deste Jesus que se faz presente que eu oro. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que o Senhor nos proteja no caminho de qualquer tipo de acidente. Que o resto da nossa noite seja maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo.